Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevistas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo. Teremos uma parceria entre a Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Maria Helena Magalhães de Castro. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante educadora. A nossa convidada é graduada em Sociologia e mestre em Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nessa universidade, foi diretora adjunta do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e sua área de atuação envolve educação e políticas sociais no Brasil. Publicou 31 artigos em revistas científicas, 28 capítulos de livros e 6 livros. Ocupou importantes cargos públicos. No governo do Estado de São Paulo, foi secretária de Estado de Educação, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social e secretária de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Foi ainda é conselheira do Conselho Estadual de Educação e diretora executiva da Fundação SEAD. No Ministério da Educação, foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, foi secretária de Educação Superior e secretária executiva. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco medalha de Comendador da Ordem do Rio Branco, através do Ministério de Relações Exteriores, Comendador Grande Oficial da Federação das Academias de Letras e Artes do Estado de São Paulo, Grã-Mestre da Ordem de Mérito Brasília, do Governo do Distrito Federal, e membro titular da Academia Paulista de Educação. Atualmente é titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional, vinculada ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade, no Polo Ribeirão Preto, e é vice-presidente do Conselho Estadual de Educação. Obrigado, professora Maria Helena Guimarães de Castro, por ter aceitado o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante professora e gestora. Por favor. Muito obrigada, professor Isaac. É um prazer estar aqui conversando com o senhor, que é sempre uma honra para mim ter essa oportunidade de conversar com o professor Isaac Reutemann. Um prazer em estar contribuindo com o seu trabalho tão importante. Bom, a minha infância, ela foi uma infância basicamente na cidade de São Paulo. Eu nasci no interior de São Paulo, Presidente Prudente, mas mudei para a cidade de São Paulo com 4 anos de idade. Eu estudei a vida inteira num só colégio, um colégio de freira. Minha mãe era muito católica e era presidente das antigas alunas do Colégio Sacré-Cœur de Marie. Foi lá que eu estudei, onde a minha mãe tinha uma atuação muito grande junto às freiras e tudo. Eu entrei no pré-primário, que chamava na época, fiz o primário, o ginásio, o clássico, né? E no clássico, na minha época, o clássico era
basicamente letras, literatura, sociologia, filosofia. Para o senhor ter uma ideia, no meu tempo, no clássico, não tinha matemática, física, nem química, nem biologia, né? Então, foi uma vocação totalmente voltada para as humanidades. Casei muito cedo, entrei na universidade já mãe de 3 filhos, em 1977, entrei na Unicamp, fiz a graduação, em seguida fiz o mestrado, prestei concurso na Unicamp, virei professora da Unicamp, depois segui uma carreira muito voltada para a gestão pública, na área de educação e política social, né? Na minha infância e adolescência, é, algumas pessoas tiveram uma influência muito grande na minha vida. Eu acho que talvez a principal influência que eu tive veio do meu avô materno, que era um grande intelectual, ele era advogado, um estudioso, ele, inclusive, um militante político, foi fundador do Partido Comunista Brasileiro, junto com Luiz Carlos Prestes, em 1922. Ele era muito interessante, era uma pessoa que me levava para assistir teatro, balé, concerto na cidade de São Paulo, e, ao mesmo tempo, influenciava muito a parte de literatura, de acesso a livros e tudo. Eu lembro que, quando eu fiz 15 anos, ele me deu de presente uma versão editada em Portugal da História do Capitalismo na Rússia, do Trotsky, né? Então, esse foi o presente de 15 anos que ele me deu e me explicava e tudo mais. E meu avô teve, assim, essa influência muito grande na minha formação, né? E também a minha mãe, que era bastante influenciada pelo meu avô, embora minha mãe fosse menos ligada na parte assim de literatura, formação geral, do que o meu avô, mas a minha mãe era muito ligada em política, ela batalhava, eu lembro que ela ia em todos os comícios na década de 50, ficou aflita quando veio o golpe militar, a ditadura, né, em 1964, enfim, eu fui muito influenciada pelo meu avô, pela minha mãe, e depois casei cedo, tive filho, e entrei em ciências sociais, que era, de fato, o que eu queria estudar e fazer, né? Sociologia, ciência política, antropologia, essa era realmente a minha vocação, como é até hoje, né? Eu estou ligada em educação, mas tenho, assim, uma abordagem da educação muito focada na sociologia da educação, né? Muito focada para tentar entender todos os processos de ensino e aprendizagem em determinados contextos culturais, políticos, né, e sociais. É muito importante, Maria o seu depoimento, né, mostrando que, mesmo no seio familiar, a gente tem orientações que são muito importantes para os caminhos que a gente tem no futuro. Professora Maria Helena foi autora de um capítulo de livro intitulado Educação Infantil, Expansão, Qualidade e Desafios. Poderia dar detalhes desse importante texto? Pois não, professor. Esse texto, ele foi fruto de uma pesquisa que nós fizemos na Fundação SEAD, quando eu era diretora executiva da Fundação SEAD, em parceria com Rafael, que trabalhava comigo, e a nossa preocupação era como subsidiar o debate importante acerca da obrigatoriedade da educação infantil, especialmente da pré-escola, o acesso à creche e tudo mais, uma vez que nós estávamos, naquela época, isso foi 2013, 2014, nós estávamos aprofundando
os estudos sobre a neurociência, a importância da educação infantil para diminuir as desigualdades educacionais no estado de São Paulo e no Brasil. Nós estamos acompanhando os indicadores todos, não só aqueles propiciados pelo INEP, do governo federal, mas também do IBGE, né? Nós acompanhávamos as PNADs e tal, e, ao mesmo tempo, nós queríamos subsidiar as políticas públicas do Estado de São Paulo na área de educação infantil, tanto as políticas públicas municipais, como também o papel que o Estado poderia ter como articulador, coordenador, junto aos municípios do Estado de São Paulo. Então, esse artigo foi feito com esse objetivo, professor, eu quero dizer que em 1988 eu escrevi um artigo sobre a importância da educação infantil na época ali da Constituição Federal, um artigo que foi publicado na revista do CEPAM, do governo do Estado de São Paulo. Eu era diretora adjunta do Núcleo de Políticas Públicas e professora da Unicamp, né? E, posteriormente, em 1994, eu era presidente da Undime Nacional, secretária municipal de educação da cidade de Campinas, e naquela época eu participei da Conferência Nacional de Educação, que foi comandada, liderada pelo então ministro Murilo Ringel, e como presidente da Undime eu coordenava um grupo de municípios e de professores, pesquisadores, focados na educação infantil e na importância da educação infantil para o desenvolvimento futuro das crianças e adolescentes, né? Então, essa foi uma preocupação que eu tive desde o início, e inclusive fiz uma pesquisa no final dos anos 80 sobre educação infantil para o governo do Estado de São Paulo. Então, é algo que está no meu DNA, assim, de importância da educação infantil para a diminuição das desigualdades e a melhoria da qualidade da aprendizagem. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Eu penso que esse é um tema ainda contemporâneo, né? Quer dizer, principalmente, eu acho, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A primeira infância, né? Os primeiros 3, 6 anos, é ainda muito negligenciada sob o aspecto do processo cognitivo, né? E recentemente a neurociência tem demonstrado, né, que essa fase é muito importante no desenvolvimento do processo cognitivo, né? Porque é uma fase em que há uma intensa proliferação de neurônios, né? E redes entre neurônios, né? As sinapses, né? E a gente precisa aproveitar, principalmente nos ambientes que nós chamamos de creche, né? De não só ter cuidados, né? Com a higiene, a nutrição, etc., mas também com as melhores práticas para o desenvolvimento cognitivo, que vai facilitar as próximas fases da educação das nossas crianças e jovens. Professor Maria Helena ocupou cargos importantes na gestão da educação brasileira. Poderia elencar e comentar as principais prioridades para termos uma educação de qualidade em todos os níveis para as crianças e jovens brasileiras? Olha, professor Isaac, eu não tenho a menor dúvida que, com todos os avanços que ocorreram na educação, nós ainda temos muitos desafios, na minha visão. Ainda precisamos expandir
a oferta de educação infantil com qualidade, entender a primeira infância, como o senhor falou, a partir de uma abordagem integrada, integrando diferentes políticas públicas na área social. E, para mim, o maior desafio ainda é a alfabetização, né? A criança que é bem alfabetizada, né? O senhor veja, nós estamos garantindo acesso. Os últimos dados do censo escolar mostram que 100% das crianças de 7 anos estão ingressando no primeiro ano do ensino fundamental, né? Das crianças, aliás, de 6 anos, 100% das crianças estão no ensino fundamental, no primeiro ano, né? Agora, essas crianças que ingressam com 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental, elas chegam ao final do segundo ano, né, com deficiências muito grandes na parte de alfabetização, e a culpa não é das crianças, né? Nós temos que entender que toda criança tem condições de aprender, toda criança pode aprender, né? O grande desafio é melhorar a formação de professores, principalmente, que a culpa também não é dos professores, né? Os professores precisam ter uma formação melhor, uma formação mais sintonizada com o trabalho que eles desenvolvem nas escolas. Muitos professores saem das faculdades hoje muito despreparados para o exercício profissional, né? Além do que as carreiras não são atraentes, né? Então é preciso melhorar a carreira docente, é preciso melhorar a formação inicial e é preciso dar uma prioridade total aos anos iniciais do ensino fundamental e à educação infantil, para que as nossas crianças tenham uma alfabetização muito boa e para que eles tenham condições de continuar aprendendo, né? Porque a criança que não é bem alfabetizada terá muitas dificuldades de aprendizado, terá uma chance muito grande de abandonar a escola, de não concluir o ensino médio, de não concluir, às vezes, até o ensino fundamental. Então, eu creio que toda prioridade deve realmente estar nos anos iniciais da educação infantil, para que todos cheguem ao final do ensino médio bem preparados. Claro que aí, no final do ensino médio, nós temos uma dificuldade no ensino médio para preparar os nossos jovens para o mundo do trabalho, para a educação superior, etc. Mas o desafio ainda está na base, né? O desafio ainda está nos anos iniciais e na educação infantil, que realmente eh, definem, né, o desenvolvimento de cada criança, de cada adolescente, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Eu estou muito convencida disso, a partir dos estudos, das pesquisas que existem no Brasil e no mundo. Eu concordo plenamente, professora Maria Helena, aqui. E aí realça o papel que as universidades hoje têm, sobretudo as universidades públicas, mas também as universidades privadas, né? Além de formar um professor contemporâneo, né? Que saiba lidar e usar positivamente as tecnologias que vêm surgindo, né? Mas também ajudar, de alguma forma, fazer uma ponte entre o ensino superior e o ensino básico, né? Acho muito importante esses diferentes segmentos do sistema educacional trabalharem em conjunto, não só no diagnóstico, mas das ações para a gente avançar, como apontou na sua resposta. Professora Maria Helena, o movimento 2022-2030, teremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, no final da nossa conversa, enviar
uma mensagem aos jovens que nos assistem? Ah, com o maior prazer, professor Isaac. Eu creio que os jovens, eles são, e sempre foram, né, o futuro do Brasil. Quer dizer, o futuro do Brasil, da nossa democracia, de um país mais justo, mais desigual, menos desigual, depende, sobretudo, da ação dos jovens, né, do compromisso dos nossos jovens, enfim, de todos, de todas as juventudes, que hoje são inúmeras, né, com o compromisso do nosso país, né, com o desenvolvimento sustentável, com o meio ambiente, com a responsabilidade social de todos os jovens, com o seu compromisso com os valores democráticos, né, com a solidariedade, com a justiça social. Eu acredito muito nos jovens, muito, né? E por isso eu entendo que todos os jovens do Brasil têm um papel assim essencial em relação ao nosso futuro, e eu gostaria muito de dizer aos jovens que não desistam, não desistam do Brasil, não desistam da democracia, não desistam da importância do seu papel para construir um país melhor, um país ah, que seja capaz de enfrentar todos esses fenômenos que nós estamos enfrentando agora, né, das mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, para que a gente tenha cuidado com o meio ambiente, né, para que a gente tenha cuidado com as nossas crianças, que construamos um país menos violento, mais solidário, mais justo, e tudo isso vai depender de cada um dos nossos jovens, né, que são realmente os que contam, né? Nós estamos aqui na reta final, né, professor? Eu estou aqui quase chegando nos 80 anos, né? Mas essa reta final, ela ainda tem muito a contribuir para o nosso país, mas depende, sobretudo, dessa importância dos jovens. Então, eu peço que vocês realmente, para todos os jovens, que levem a sério os valores democráticos, né? Eu acho isso muito importante. Nós estamos vivendo um, um momento de muitas mensagens falsas, fake news, estamos vivendo uma aceleração das tecnologias, né? Estamos vivendo uma ênfase cada vez maior dos jovens ligados em redes sociais, conectados em redes sociais, então que vocês usem as redes sociais com bons propósitos, que vocês usem essas redes sociais para influenciar outros jovens, para que eles cultivem os valores da democracia, para que todos os jovens tenham um compromisso social, uma responsabilidade social com o nosso país, que eles saibam distinguir as mensagens verdadeiras das mensagens falsas, que desenvolvam um bom protagonismo social e que eles tenham, de fato, um compromisso com um Brasil cada vez melhor. Essa é a minha mensagem, professor, e espero que os nossos jovens continuem, né, realmente batalhando por um país melhor e acreditando que o nosso futuro depende principalmente de cada um dos nossos jovens. Uma bela mensagem, professora Maria Helena, e certamente vai tocar nos corações dos jovens que nos assistem. Gostaria de agradecer imensamente o seu depoimento, a nossa conversa. A querida amiga já faz parte da história da educação brasileira, pelo que já fez no passado, o que está fazendo no presente, e certamente, apesar de já estar quase octogenária, a gente, até o fim da nossa jornada aqui no planeta, temos a missão e tenho certeza que contribuiu e ainda contribuirá muito com a educação no Brasil, que é o caminho mais correto, né, para termos
país civilizado, né? Um país igualitário, um país que as pessoas possam ser felizes. Muito obrigado, professora Maria Helena Guimarães de Castro, e eu gostaria de dizer que todos os nossos programas podem ser acessados no canal YouTube do canal Supra. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.